seu projeto, o que antecede a ideia, é uma revisão da literatura. Você tem que ir para a literatura, para as bases de dados, ver o que estão publicando, o que estão falando, qual a metodologia que estão aplicando com aquela sua determinada temática. Eu sempre costumo dizer é o quê? Tá, se você vai ter um trabalho fazendo essa busca, por que já não fazer logo uma revisão sistemática, já que você vai para as bases pesquisar os artigos? Porque você já não faz uma busca sistematizada, porque você já não faz uma busca desses artigos de uma forma processual e criteriosa, ao ponto de se estender para uma revisão sistemática. Né? Então, ou seja, você, enquanto você está na fase de execução do projeto, enquanto você está na fase de espera do comitê de ética, na maioria das vezes, você está elaborando uma revisão sistemática, e aí, antes do seu experimento, antes da execução da sua pesquisa, seja ela clínica, ou experimental, ou tecnológica, você tem aí um outro artigo para você publicar antes da execução do seu experimento. Né? Então, organizar os processos e etapas da pesquisa, né? Eu acho super válido. Então, isso aqui é a tabela, né, de medicina baseada em evidência, onde nós temos, em primeiro nível, né, a revisão sistemática, ou revisão sistemática com meta-análise, e como segundo nível, né, os estudos randomizados. Portanto, uma revisão sistemática, com meta-análise ou não, ela visa fazer o quê? Reunir ensaios clínicos randomizados, tá? Ou seja, então, quando vai ser realizada uma revisão sistemática, com ou sem meta-análise, só serão incluídos ensaios clínicos controlados, né? Ensaios clínicos randomizados, que é o segundo nível. Então, eu vou reunir estudos primários do tipo ensaio clínico randomizado para montar o meu primeiro nível de medicina baseada em evidência, que é a revisão sistemática de meta-análise ou não. E aí, quando falamos nos dois tipos, né, nós temos a revisão sistemática de meta-análise, como eu já falei, e a revisão sistemática, que é uma avaliação crítica e metodológica dos artigos, né, a partir da sua metodologia e a partir dos resultados. E a de meta-análise, nós fazemos, além dessa avaliação crítica, um outro teste estatístico. Então, nós juntamos todos os resultados dos artigos elegíveis, todos os dados, e fazemos uma nova análise estatística. Então, por exemplo, se eu tenho, lá no meu resultado, 5 artigos elegíveis, cada artigo, por exemplo, tem uma amostra de 50 pessoas, na meta-análise, essa amostra ela vai se ampliar. Então, ela não vai ser mais 50. Por quê? Porque eu vou juntar todos da amostra, todas as amostras dos 5 artigos elegíveis. E eu vou fazer uma outra análise estatística daqueles dados. Então, como o processo, a revisão sistemática, ela serve e nos auxilia e nos contribui para o processo de tomada de decisão nas ciências da saúde, né, nós devemos levar em consideração sempre a sua importância. Então, não é de qualquer coisa que eu vou fazer uma revisão sistemática. Por quê? Por ela ter esse seu papel fundamental de auxiliar no processo de tomada de decisão dentro das ciências da saúde. Então, ela vai partir sempre do princípio de uma causa-efeito, né? Ou do efeito naquela determinada situação clínica. E aí nós temos um centro responsável, né, por organizar as revisões sistemáticas, né, a nível mundial. Nós temos no Brasil uma própria, tá, que é a Cochrane, e aí ela recomenda, antes de qualquer coisa, sistematizar, né, 7 passos para a execução de uma revisão sistemática. E a primeira coisa, que eu acho que não é só para revisão sistemática, né, na verdade, mas para qualquer tipo de pesquisa, é a formulação da pergunta. Primeira coisa, você tem que formular a pergunta
que você quer encontrar uma resposta, né? Você quer encontrar um resultado. Depois, localizar os estudos. Identificar quais bases de dados que você vai utilizar para a busca, né, dos estudos e localização desses estudos. Determinar como que você vai elaborar uma avaliação crítica desses estudos, né? Para isso tem questionários que fazem essa avaliação crítica. Como que você vai coletar esses dados? Coletar os dados de onde? Dos estudos primários. E como que você vai analisar, né, e apresentar esses resultados, esses dados que foram coletados? E como que vai ser feita a interpretação desses dados? E uma outra parte também, não obrigatória, mas sugerida, né, é apresentar, né, o aprimoramento e o processo de atualização dos dados. Então, por exemplo, você pode fazer uma revisão sistemática para verificar como que está ocorrendo, né, as publicações sobre aquele determinado tema. Né? Então, como eu falei para vocês no início, eu sou físio, né, eu me graduei em fisioterapia, e eu trabalho propriamente com dor, né? Esse em específico com dor lombar crônica, não específica, e hérnia de disco. No ano de 2015, né, eu realizei uma revisão sistemática sobre os benefícios do Pilates, né, sobre o Pilates na dor lombar crônica não específica, 2015. Atualmente, né, eu comecei no ano passado, 2019, estou até agora fazendo 2020, uma outra revisão sistemática, um aprimoramento e uma atualização dos dados com base nos artigos publicados de 2015 até 2020. Então, eu fiz um processo, um aprimoramento, né, da minha revisão e uma atualização dos dados, com base no que já foi publicado de estudos primários de ensaio clínico randomizado a respeito desse determinado tema. E aí tem uma outra estratégia também que eu tenho que utilizar, que é a PICO, tá? É a estratégia PICO. Primeiro, eu tenho que determinar o paciente e o problema. Qual é a situação clínica que eu quero pesquisar? Quem são os pacientes que eu vou estudar da minha pesquisa, na minha revisão sistemática, né? E para isso eu tenho que determinar uma condição específica, né? Não adianta eu querer abraçar o mundo com uma revisão sistemática, porque não tem como. A revisão sistemática, ela tem que ser pontual, né? Ela tem que partir de uma situação clínica, né? Ela tem que partir de uma situação específica e pontual. E também, como eu quero verificar efeito, né, eu vou ter que determinar qual vai ser a intervenção que eu vou analisar naquele paciente ou naquela determinada situação. Então, se eu vou analisar uma intervenção, eu preciso também determinar essa intervenção naquela condição clínica. E aí, como que eu vou realizar o controle ou a comparação desses estudos? Como que eu vou realizar o controle e a comparação dos resultados antes e depois da intervenção? E como que vai ser o meu desfecho? Eu tenho já que pensar no desfecho primário e no desfecho secundário, né, que é o que eu espero de resultado a partir daquela minha pesquisa. O que eu espero encontrar de resultado na literatura a respeito daquele determinado tema que eu estou levantando em questão, a partir de uma situação clínica, por meio de uma intervenção, e estabelecidos o controle e comparação, tá? Então, por exemplo, dentro da revisão sistemática, eu vou incluir ensaios clínicos. Ótimo. Só que esses ensaios clínicos, muitas das vezes, eles são controlados ou não controlados, ou eles são controlados ou comparativos, por exemplo. E eu tenho que determinar isso na elaboração do projeto de revisão sistemática.
né? E aí, pensar também como que eu vou comparar com outro ensaio clínico, tá? Então, a revisão sistemática, né, ela busca responder a uma pergunta clínica específica por meio de uma determinada condição, fazer a seleção e avaliação crítica da qualidade e validação das evidências científicas daquele estudo e a possibilidade de aplicação dos resultados encontrados. Ou seja, aqueles resultados que eu levantei, que eu coloquei na minha revisão, que eu fiz a análise, eles podem ser aplicados? Né? Então, isso eu tenho que partir antes de definir o processo de revisão sistemática. Porque ela vai auxiliar no processo de tomada de decisão. Se ela vai auxiliar no processo de tomada de decisão, os resultados que vão ser levantados, eles têm que ser aplicáveis, tá? Né? E aí, esse processo, né, de revisão sistemática, nós temos algumas estratégias, né, para a construção das revisões sistemáticas e também da seleção dos artigos, para evitar erro, né, durante o processo de busca e análise e interpretação desses artigos. Tá? E aí nós devemos também ter uma avaliação bem crítica dos artigos, né, e de todos os estudos relevantes a respeito daquele determinado tema. Porque, às vezes, a gente encontra na internet, né, a internet é muito fácil a circulação de informações, e aí, às vezes, a gente encontra artigos, que esses artigos, eles, a gente observa só o título. Nossa, vai dar ótimo na minha pesquisa. Vou usar esse aqui porque o título dele é ótimo. Mas a gente não observa onde que ele foi publicado, não observa a estruturação metodológica, não observa se a metodologia é adequada para responder aquele determinado objetivo, não observa se o objetivo foi respondido, né? Então, às vezes, a gente deixar passar esses pequenos pontos, né, acaba prejudicando a nossa pesquisa. Eu digo isso não só para revisão, não só para revisão, né, mas para todas as pesquisas que nós fazemos, seja elas clínicas ou sistemáticas. Porque esse apuramento na busca e na análise dos artigos, ela pode comprometer os nossos resultados. Às vezes nós temos um resultado perfeito, deu tudo certo, né? As hipóteses alternativas foram todas atendidas. Mas uma partezinha contaminada, né? Um artigozinho lá que a gente utilizou na nossa referência e tudo, ele pode contaminar todos os nossos resultados e comprometer a nossa pesquisa. Então, por isso, essa avaliação bem crítica dos artigos e também o processo de seleção e busca dos artigos é de fundamental importância. Beleza, mas para fazer uma revisão sistemática, o que eu preciso fazer? Eu só determino a estratégia PICO, sigo os 7 passos recomendados pela Cochrane e vou fazer a minha revisão sistemática? Não. A revisão sistemática, assim como qualquer outro tipo de pesquisa, ela tem que passar por uma etapa de planejamento. Esse planejamento, ele deve ser escrito e organizado de sua forma processual, desde a ideia, desde o início até o final, até a publicação do manuscrito. Pensando nesse processo de organização e sistematização das revisões sistemáticas, né, surgiu-se então a Prospero. O que é a Prospero? A Prospero é uma plataforma, né, que ela vai avaliar e cadastrar a sua revisão sistemática. Ou seja, acho que todos que estão aqui já tiveram algum contato com a plataforma Brasil. É uma plataforma Brasil, né, dizendo
em termos mais claros, é uma plataforma Brasil para revisões sistemáticas. Como que nós fazemos isso? É um processo todo de preenchimento, né? Nós vamos preenchendo as lacunas, ela é em inglês, tá? E aí nós temos que preencher em inglês também a submissão do projeto de revisão sistemática. Fazemos a submissão, um grupo de pesquisadores, tanto da Crocani como da Prospero, irão avaliar a viabilidade metodológica da sua revisão sistemática e, assim, dar um parecer, se ela foi aprovada ou aprovada com pendências ou recusada. Mediante a aprovação, eles vão lhe dar um código. Aquele código é o código da sua revisão sistemática, que você também tem que colocar na metodologia do seu estudo. Por quê? Porque é ele que vai fazer o rastreamento do seu estudo lá na Prospero. Foi feito isso justamente para ter um controle de como as revisões sistemáticas estavam sendo realizadas, né? Por quê? Para não se repetir as revisões sistemáticas, não se repetir os temas das revisões sistemáticas, né? E não repetir metodologias, porque às vezes ficava um monte de pesquisas, de publicações acerca de um mesmo tema e todo mundo fazendo a mesma temática, todo mundo fazendo a mesma coisa. E aí estabeleceu-se esse critério, né, de passar pela Prospero, ainda é um processo muito novo, né, o da Prospero. Eu digo muito novo porque algumas revistas, elas pedem e exigem o registro na Prospero, mas outras não, né? Mas a maioria, sim, tá bom? Eu vou dar uma passada rápida aqui no projeto de revisão sistemática, né, para a gente já passar para outra parte que eu acho mais atrativa e mais interessante, tá? Porque isso aqui é tudo muito engessado, né? O outro eu acho mais dinâmico, então eu não gosto de nada engessado, eu gosto de flexibilidade e dinamismo. E aí, essa parte do projeto, né, eu posso disponibilizar depois o material para vocês, é só seguir passo a passo e preencher lá na Prospero. Mas tem alguns pontos importantes que nós precisamos determinar e que eu preciso passar para vocês. Primeiro deles é o título da revisão sistemática. O título da revisão sistemática, ele deve, por obrigação, né, definir e especificar qual é o tipo de revisão. Se é uma revisão sistemática ou se é uma revisão sistemática com meta-análise, tá? Então, isso tem que ficar muito claro no título, certo? É um dos pontos de avaliação do projeto. A língua, né, a língua no qual a revisão, o artigo vai ser escrita, e aí você tem que especificar também a data que a revisão vai começar, né? Às vezes eu falo porque eu já fiz e deu errado, então eu fiz e deu errado, então eu falo para vocês não fazerem igual eu fiz e dar errado também, né? Que é o quê? Começar a revisão e depois submeter na Prospero, né? Ela recusa na hora, tá? Ela recusa. Então, eu fiz isso, deu errado, ela recusou, depois eu tive que modificar tudo para mandar novamente e apagar tudo que eu já tinha feito. Né? Então, para que isso não ocorra, então, primeiro submeta a Prospero para depois iniciar. Não deixa para submeter depois de iniciado. Né? Às vezes pode dar BO. E especificar também a data que você vai concluir, né, a sua pesquisa, tá? Raramente é submetida, né, depois de iniciada, às vezes pode dar erro, como eu falei. Inserir o nome do proponente, tá? No caso de quem está submetendo a proposta, geralmente é submetida pelo seu orientador, né, no caso de graduação. Quando é de mestrado e doutorado, você mesmo pode submeter, tá, a solicitação na Prospero. Os dados
do pesquisador, né, que está submetendo a revisão sistemática na Prospero. Citar se há fontes de financiamento, né, se tem alguma fonte de financiamento no estudo, porque às vezes é muito difícil um financiamento só para revisão sistemática, né, ainda é muito difícil. Geralmente é um projeto grande, e desse projeto grande tem um financiamento, né, por trás, CNPq, FAPEMA, né, ou alguma outra agência de fomento. E aí vai dele se ramificando orientações ou outros artigos. Se há, né, para esse projeto macro, você tem que citar. Tá? Conflitos de interesse, tá? E também os pesquisadores envolvidos, né? Quem são os outros pesquisadores que estão com você no trabalho de revisão sistemática. Tem que determinar também quem são os participantes, né? Que é a estratégia PICO. Quem são os participantes que eu vou incluir na pesquisa? Né? Qual é a situação clínica que eu vou estar estudando, que eu vou estar levantando, que eu vou estar analisando? E quais são as intervenções ou intervenção que eu vou estar incluindo para estudar nesses determinados participantes? E o desfecho, tá? Desfecho clínico e o tipo de estudo em questão que você vai estar analisando. Consequentemente, por se tratar de uma revisão sistemática, é ensaio clínico randomizado. E também determinar em quais bases de dados, né, que você vai realizar a sua busca. Quais são as bases que você vai utilizar para pesquisar os artigos? Você tem que determinar isso, o local de busca dos artigos, né, científicos. Então, aí, aqui tem alguns exemplos, tá? Mas depois nós vamos ver outras. Medline, Pedro, Cielo, Lilacs, né, Cochrane, tá? A Pedro é específica da físio, tá? Então, quem for fisioterapeuta, quem não for, desconsidera, tá? Que tiver aí. E citar claramente a doença que você vai estudar, né? Definir com precisão qual vai ser a doença que você vai estar estudando. Um outro detalhe importante aqui também, né? Isso eu vou falar para vocês, não só para revisão sistemática, tá? Mas para pesquisas clínicas também, como buscar os artigos nestas plataformas, nessas bases de dados. Às vezes a gente limita a nossa busca ou amplia muito a busca por erros pequenos durante o processo de busca dos artigos, tá? Porque para cada base de dados é um processo sistemático diferente das buscas. Tá? Detalhar, né, quem são os pacientes elegíveis, né, a partir da condição clínica, detalhar as intervenções ou tratamento, tá, dos grupos e dos pacientes, e descrever quem serão os grupos, né, que serão comparados. Você vai comparar só grupo experimental e grupo controle? Ou grupo experimental, grupo controle e algum outro tipo de intervenção? Né? Então, isso você tem que determinar com relação aos grupos de comparação e controle. Então, como eu já falei, só ensaios clínicos, né, que você usa na sua pesquisa, e determinar, né, qual é o seu objetivo geral do estudo. O que você pretende com esse estudo? Qual é o seu objetivo geral? E os objetivos específicos também, tá? E um outro detalhe também muito importante, tá? É a utilização do fluxograma de prisma. O fluxograma de prisma é o seu primeiro resultado na sua revisão sistemática, porque é nele onde você vai organizar, é onde você vai apresentar a sua busca.
Então, lá na metodologia, você determinou que vai buscar naquelas determinadas bases de dados. No resultado, vai ser a primeira coisa que você vai apresentar. Então, eu busquei. E o que eu identifiquei pelas determinadas bases de dados, tá? O que foi identificado nelas, aquelas bases de dados, a partir da minha busca, a partir da minha estratégia de busca. Tá? Tem que determinar também a função de cada pesquisador, né, que faz parte do trabalho, qual é a função de cada um, citar se há outros grupos ou outra faculdade envolvida, e selecionar também o tipo de revisão, se é revisão sistemática, só por si só, ou revisão sistemática com meta-análise. Beleza. E aí eu tenho, né, por exemplo, dessas duas, tá? Mas nós temos outras, eu posso passar depois para vocês. Essas duas escalas que vão avaliar a qualidade metodológica dos artigos, tá? Essas duas escalas, elas determinam, em termos numéricos, em valores quantitativos, a qualidade metodológica dos artigos. A primeira, ela vai de 1 a 5, ou seja, quanto mais próximo de 5, melhor é a qualidade metodológica daquele ensaio clínico. Então, se ele é ali entre 3 e 5, ele é aceitável. Agora, se ele é menor que 3, já nem inclui na tua pesquisa, porque ele não tem uma representação científica e metodológica. A escala de Pedro, ela vai de 1 a 10, onde o mais próximo de 10 representa a melhor qualidade metodológica dos artigos. Então, ali entre 7 e 10 é aceitável, entre 5 e 6 é tolerável, e abaixo é excluído, é tirado fora. Tá? Ok. Então, feito o projeto, submetido a Prospero, né, aceito e tudo, nós vamos iniciar a construção, né, do artigo de revisão sistemática propriamente. Como eu já falei, é importante determinar no título, né, se é uma revisão sistemática ou revisão sistemática com meta-análise. O resumo, ele é a cereja do bolo de qualquer artigo. Um resumo bem estruturado, ele vai atrair o leitor a terminar de ler e ler de forma completa o seu artigo. Consequentemente, se ele leu o seu artigo, entendeu, ele vai usar o seu artigo, vai citar. Porque hoje o nosso desafio, né, não é só publicar em revistas boas, mas também que esse artigo circule e seja citado. Né? Então, são os 3 desafios que nós temos. Né? O primeiro, de publicar, depois publicar em revistas boas, tá? Com impacto científico, com circulação científica, com indexação, com fator de impacto, com qualis bom, né? E ainda que esse artigo seja citado, tá? Para que ele seja citado, primeira coisa, ele precisa ser lido. Se ele não é bem estruturado, se ele não é bem apresentável, consequentemente, você não vai ler aquele artigo. Tá? Na introdução, né, uma justificativa e uma descrição clara do objetivo, tá? Nós vamos ver isso em um artigo específico. E na metodologia, nós temos que descrever o protocolo de registro, os critérios de inclusão e critérios de exclusão estabelecidos, quais foram as bases de dados utilizadas e quais as estratégias de busca. Quais foram as estratégias, quais as palavras
o conjunto, qual o contexto, qual a lógica que eu usei para eu enviar para o banco de dados para que ele possa entender o meu comando e fazer a busca. Tá? Acho que é a parte mais importante de qualquer revisão sistemática. A lista dos dados, tá? O risco de viés de cada estudo, nós temos que levantar isso também, tá? Medidas, a síntese dos resultados, o risco de viés, né, entre os estudos, então nós levantamos o de cada estudo e também o risco de viés entre eles. E se tiver alguma outra análise adicional que você tenha realizado. Como resultado, né, primeiro ponto que nós devemos colocar é o resultado do prisma. O que o prisma encontrou, né? Como que ficou o fluxograma do prisma a partir da sua busca nas bases de dados, tá? Depois, apresentar as características do estudo para, então, os resultados individuais dos estudos. E aí nós vamos fazer uma síntese e uma análise desses resultados. E determinar também nos resultados quais foram os instrumentos de avaliação utilizados para verificar a qualidade daqueles artigos. E a partir dessa verificação da qualidade dos artigos, também nós devemos expressar isso nos resultados, para apresentar para o leitor qual foi o valor encontrado para cada artigo incluído naquela sua análise. E a discussão, né, nós vamos levantar os resultados principais, questionando também as suas limitações e a conclusão final do estudo. Beleza? Eu, particularmente, né, gosto de organizar os resultados de uma revisão sistemática, eu faço uma tabela no Excel. Tá? Então, esse aqui é o manuscrito, né, que eu falei para vocês, que eu estou fazendo desde 2019 até agora, espero finalizar esse ano. E aí eu organizo aqui, ó. Primeira parte da tabela é o autor e o ano. Eu apresento o autor e o ano no qual o artigo foi publicado, qual foi o tipo do estudo. É importante eu determinar o tipo do estudo, porque a gente sabe que todos que vão ser incluídos vão ser ensaios clínicos, tá? Randomizados. Mas, às vezes, é um ensaio clínico randomizado cego, é um duplo cego, é um triplo cego, tá? Então, a gente tem que determinar isso. Quais foram os instrumentos de avaliação que os autores utilizaram para avaliar aquela determinada situação clínica? Quem são os participantes? Né? Quais são os grupos? Quais são as intervenções que esses pacientes realizaram? Tá? Então, eu determino quais são as intervenções. E ainda os resultados antes da intervenção e os resultados depois da intervenção. Eu apresento esses resultados antes e depois da intervenção, para então chegar em um resultado final, para então a uma conclusão. Tá? E esse processo, ele não é simplesmente copiar e colar. Né? Porque se eu copiar e colar, eu não estou fazendo nada, eu só estou replicando uma coisa, né, que já foi feita, e ainda eu estou cometendo um crime, né? Então, eu vou ter que ler o artigo, analisar esse artigo criticamente, né, analisar os seus resultados para então apresentá-los em uma tabela. Ele tinha que estar primeiro, né, do que a tabela, esse slide, tá? Mas desconsiderem, que é o fluxograma de prisma, tá? Então, o fluxograma de prisma é isso aqui. É um fluxograma apresentando os passos que você trilhou
para chegar, tá, ao final da sua busca. Tá? Então, você vai determinar, na primeira parte do fluxograma, quais foram as bases de dados que você utilizou e quantos artigos você encontrou em cada base de dados desta. Tá? É o principal ponto. Seguidos da exclusão. Ah, então eu preciso ler todos os artigos que eu encontrei nas bases de dados? Não. Por quê? É um processo. Primeiro, algumas bases de dados vão ter artigos duplicados. Que ao mesmo tempo que ele é publicado na Medline, aquela revista é indexada na Medline, ela é indexada na Lilacs, na Web of Science, ela é indexada na Cochrane, né? Então, aí, às vezes, o mesmo artigo está em várias bases de dados. E aí eu preciso ter o filtro para identificar quais foram esses artigos duplicados e especificar quantos foram duplicados. Tá? Então, tudo isso eu vou anotando, pode anotar no caderno, no celular, no computador, mas desde que ele fique salvo para você depois usar no fluxograma de Prisma. Quantos que você excluiu pelo título? Tá? Então, você lê o título, de cara já viu, não se enquadra com o meu tema, com a minha proposta. Né? Então, você já pode excluir e determinar quantos que você excluiu pelo título. E quantos que você excluiu pelo resumo, tá? Porque é aquilo que eu falei, às vezes a gente lê o resumo e o resumo ele tem que ser bem estruturado ao ponto de especificar para o autor e ele entender o que ele vai ver e vai ler lá no artigo completo, tá? E aí eu posso ler um resumo e já identificar que ele não me atende. E aí, dos que foram excluídos por resumo, eu tenho que especificar o motivo. Tá? O porquê que eu excluí ele a partir do resumo. Né? Aí eu vou colocar motivo X, motivo Y, motivo Z, né? São N motivos. E aí você especifica a quantidade para cada motivo. Partindo disso, nós temos os artigos que vão ser analisados para leitura completa. Então, desses artigos que foram excluídos, quantos eu vou ler ele de forma completa, na íntegra? Para então eu fazer toda a análise crítica dele e determinar quais que vão ser incluídos e quais que vão ser excluídos ainda nesse processo. Se tiver algum que vai ser excluído, a gente especifica o motivo da exclusão, tá? Especificando o motivo da exclusão, nós vamos chegar aos artigos incluídos no final do artigo. Esses artigos incluídos, os últimos artigos incluídos, a partir de todo esse processo estabelecido pelo fluxograma de Prisma, é os que vão ser incluídos na tabela de análise. Tá? Então, vão ser esses os estudos que vão ser incluídos na tabela de análise. Os artigos finais do Prisma, tá? E onde que eu vou buscar os meus artigos? Onde que eu vou fazer a busca, né? Onde que vocês costumam buscar os artigos de vocês? Alguém me dá um exemplo aí. Não sejam tímidos, podem abrir o microfone. Eu vou por nome. Débora, Isso. Guilherme, o Everson. Estão colocando aqui no chat, gente. PubMed, 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 PubMed. PubMed, de novo. Tudo da PubMed? Vale, aí eu nem coloquei a PubMed aqui como exemplo. Qual mais? Cielo, Lilacs. Cielo. Google Acadêmico. Google Acadêmico, valha-me.
Gente, vamos lá. Então, nós temos N's, bases de dados, mas o nosso grande calcanhar é o quê? Se limita. A gente se limita muito, né? Tudo que é cômodo é muito mais prazeroso de fazer, né? Então, a gente já tem um padrão de busca na PubMed, né? Que é o que nós somos doutrinados a utilizar, né? Então, né, ensinados, mas doutrinados a Não fala de utilizar a doutrinação PubMed. aqui, menino. A usar a PubMed, né? E alguns ainda do Google acadêmico, tá? Então, são plataformas, né? São bases de dados, perfeito, mas nós temos muitas outras bases de dados, tá? Muitas bases de dados muito boas, né? Bases de dados excelentes, tá? Que para essas bases de dados, né? Às vezes, por exemplo, quem já colocou lá no PubMed, por exemplo, vou dar um exemplo da físio, tá? Que é a minha área, por exemplo, low back pain, né? Dor lombar crônica. E aí você coloca lá, encontra 14 mil artigos, 15 mil, né? 50 mil artigos. Quem no mundo vai ficar olhando e lendo esses artigos? Né? Ninguém. É impossível fazer isso. E acaba que a gente perde muito da busca, né? A gente perde material, perde artigos bons podem ser usados na sua pesquisa. Por quê? Porque quando a gente estabelece poucas palavras-chave, poucos descritores, poucas estratégias de busca, né, a base ela vai entender e vai se limitar somente àquilo ali. Então, quando a gente fala de base de dados, a gente tem que facilitar para ela entender o que nós estamos querendo. Se nós colocarmos lá low back pain, ela vai trazer de tudo de dor lombar. Ela não vai conseguir ler minha mente e saber que eu quero laser ou pilates na dor lombar. E aí, eu tenho que, além das palavras chaves, eu tenho que criar estratégias. Eu tenho que criar uma estratégia para que a plataforma entenda o que eu estou querendo, tá? Quem falou PubMed, me exemplifica como que você faz a busca. Fala aí, o Eu vou Anderson. fechar aqui, eu vou fechar aqui o slide, que é para me ver quem é que tá. Pode chamar, Dimitri. Eu chamava aqui. Pode chamar, Dimitri. Emily, cadê? Quem falou PubMed? O Anderson. O Anderson falou PubMed. Oi. Oi, Anderson. Oi, tudo bom, professor? Tudo bem? E você, querido? Tudo bem, graças a Deus. É assim, quando eu uso o PubMed, Ótimo. eu geralmente faço a pesquisa avançada, né, onde eu coloco as palavras-chave que eu utilizo juntamente com os... Agora eu não vou lembrar o nome, não sei se é booleanos ou é booleanos, acho que é booleanos. Boleto. Eu, eu faço Uhum. geralmente assim. Ótimo. Perfeito. E, e na Medline? No Medline também sigo mais ou menos a mesma coisa. Ah, tá. Perfeito. Perfeito. Então é mais ou menos isso mesmo, tá? É isso mesmo. Eu vou passar para vocês, né, algumas estratégias que vocês podem estar utilizando na Medline, tá? Na Cochrane e
tem na web, ou na Web of Science, e tem mais uma outra, tá? Isso, usando, Marcos, isso mesmo, e o Anderson, usando os operadores, tá? Por quê? Porque nós vamos facilitar para a base de dados entender o que, que nós estamos querendo, né? Porque nós vamos ter que facilitar tudo para ela, para que ela possa filtrar para nós a nossa busca. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui, tá no slide, né? Aparecendo o slide, tá. Essa busca aqui foi uma busca que eu fiz, né, por exemplo, usando uma estratégia, tá? E eu encontrei 751 artigos. Desses 751, eu ainda posso filtrar eles pela data, tá? Que eu não filtrei pela data, eu só utilizei os descritores e as estratégias. Para a Medline, né, essa aqui é uma busca na Medline, tem uma estratégia muito bacana, tá? Que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Só compartilhar aqui, que é em um outro documento. Gente, agora que eu vi que eu estou como ar... Não tinha visto. Pronto, está aparecendo o documento no Word, né? Então, para eu realizar uma busca, né, como eu falei para vocês, eu preciso não só das palavras, tá? Das palavras chaves, das palavras que vão descrever a busca, tá? Por exemplo, aqui, low back pain é a condição clínica. Dorsalgia, né? É a condição clínica do estudo. Mas a Medline, ela facilita a nossa vida se nós facilitarmos a vida dela. Para isso, nós vamos estabelecer as estratégias. Tá? As estratégias de busca é essa parte aqui, ó. Então, primeiro, eu vou fechar as palavras, né, com aspas. Mais um detalhe. Se eu fechar as palavras com as aspas do Word, tá? Ela não vai identificar. Essa aqui é a do Word. Essa que está de vermelho é a do Word. Ela não vai identificar. Eu tenho que fazer essas aspas no bloco de notas. Então, eu abro o bloco de notas no meu computador, digito as aspas, copio e vou colando no Word. Tá vendo que é diferente uma da outra? A que está de azul, meio esverdeado, e a que está de vermelho, são diferentes. A base de dados ela vai reconhecer a do bloco de notas. A do Word não reconhece. E ainda eu tenho as outras estratégias, tá? Que são estas aqui. Vou colocar de azul. Azul ficou muito escuro. Cadê a paleta de cores? Aqui. Vou colocar as outras estratégias. Então, quando eu defino essa estratégia aqui, ó, então, ensaio clínico controlado, randomizado, controlado, né? Eu coloco o ponto e as duas letras PT, tá? Ponto, fecho aspas. O que que eu estou querendo dizer com esse PT? Que é o tipo do estudo. Então, a Medline, ela vai entender que ela vai buscar somente artigos do tipo de ensaio clínico controlado, né, randomizado. Da mesma forma aqui, ó, tipo do estudo. E ainda eu posso determinar um outro, que é o AB, né, que vai estar no abstract, ou ainda no título, tá? Que ficou um erro a um ponto, tá? Ou ainda no
título, tá? Ou ainda, eu posso determinar um outro, que é o exemplo, tá? Então, por exemplo, dor lombar, né, crônica. Ou dor lombar baixa, na verdade. Ou ainda, se aquela palavra ela está no corpo do trabalho, no manuscrito em si, né? Então, se essa palavra que eu estou buscando, esse descritor que eu estou estabelecendo, ele está no manuscrito, ou ele está no título, ou ele está no abstract, ou ele é do tipo de estudo X. Tá? Então, eu tenho que determinar isso. Então, o que eu vou utilizar? Pontos, as estratégias e as aspas. São as estratégias que eu vou utilizar. Então, não basta eu utilizar somente a estratégia com palavras, né, porque aí eu vou buscar muitos artigos e acaba que eu não leio todos e não olho todos e perco alguma coisa ao longo do caminho. Aí eu vou estabelecer as estratégias. Estratégias são operações, tá, que vão auxiliar nesse meu processo de busca. E aí, como que eu vou pesquisar lá na Medline? Eu vou copiar todas, colo na Medline, pulei na Medline, ela vai fazer a busca e vai apresentar os seus resultados. Aí você pode escolher o operador que você quer utilizar, viu? Lá na Medline. Se vai ser o AND, né? Ou se vai ser OR. Ou I. Ou E. Né? Uma coisa ou outra, ou uma coisa e outra. Né? Aí você define lá na sua busca na Medline. Mas antes de buscar, você tem que definir as palavras e as estratégias. Quem define essas estratégias é o pesquisador, né? A pessoa que vai estar pesquisando. E isso aqui, essa estratégia, ela não se enquadra, gente, só para revisão sistemática, tá? É para qualquer tipo de busca que você vai fazer nas bases de dados, aqui em específico da Medline. Então, para qualquer base de dados, seja ela qual for, você tem que ter, além das palavras, as estratégias, tá? As estratégias de busca. E essas estratégias de busca, elas vão nos auxiliar para encontrar o determinado artigo. Tá? Então, na Medline é essa. E aí eu tenho outras bases de dados. Né? Alguém fez uma pergunta aqui, só dar uma olhada. Não sabia, não sabia. O Anderson, dá para digitar diretamente na Medline, só que quando nós vamos digitar, pode ser que ela não reconheça as aspas, tá? E aí, como o espaço também é pequeno, né, só uma barra que vai estar para nós digitarmos, pode ser que a gente se perca quando vai escrever, né? Então, eu particularmente prefiro escrever no Word, e o que eu posso estar recorrendo para editar, para modificar alguma coisa, ou estabelecer uma nova estratégia, né, para fazer uma nova estratégia de busca, já vai estar salvo lá no documento no Word. Né? E aí, se por acaso eu queira estender para uma revisão sistemática, eu já tenho os descritores e a estratégia de busca que eu utilizei, né, para construir aquele determinado estudo, tá? E é interessante também, eu já vi alguns estudos, algumas dissertações, né? PT significa o tipo do estudo, Mirella, o tipo do estudo. Algumas dissertações que antes de apresentar o resultado do trabalho, eles apresentam a revisão da literatura, né? O que a literatura está trazendo
e como que foi feita a busca. Então, é sempre importante deixar salvo, né? Monta uma pasta, deixa salvo lá com eles digitados no Word, tá? Vou voltar aqui para o slide, depois eu volto para o documento no Word. Por nada. Quando nós utilizamos uma outra plataforma que eu particularmente gosto muito, eu vou mostrar para vocês o porquê, né, o motivo do meu apreço por ela, é a Cochrane, tá? A Cochrane, quando nós utilizamos ela, nós vamos em pesquisa avançada e podemos selecionar o tipo do estudo que nós queremos, tá? E também um grupo. A Cochrane, ela faz um negócio bem bacana, que é o quê? Separar por grupos os artigos. Então, por exemplo, se eu quero um grupo só de dor na coluna, eu tenho. Se eu quero um grupo só de doenças infecciosas e parasitárias, eu tenho. Se eu quero um grupo só de oftalmo, eu tenho. Se eu quero um grupo só de cardio, tem. Tá? Então, eu gosto muito dela justamente por causa dessa organização dos artigos a partir da sua temática, que eles chamam de grupos, grupo Cochrane, tá? E aí eu determino quais são os anos, né, que eu vou querer avaliar, estudos, qual é o período temporal em anos, aplicando, né, eu vou colocar as palavras, né, que eu vou utilizar, que eu vou buscar. Desculpa, passei. As palavras que eu vou estar buscando, né, que eu utilizei para realizar a busca. Então, eu estabeleço os limites da pesquisa, depois eu coloco as palavras e as estratégias para, então, realizar a busca. Realizando a busca, ele vai me dar os resultados dos artigos encontrados. É um outro ponto que eu também gosto da Cochrane, porque ele vai me dizer aqui, ó, a partir daqueles descritores e daquelas estratégias de busca, tem quantos artigos de revisão, quantos protocolos, quantos ensaios clínicos, tá? Aqui ele me deu só ensaios clínicos, porque eu filtrei aqui nos limites só ensaios clínicos. Mas, se eu quiser fazer buscas mais extensas, né, que não seja para uma revisão sistemática, mas para embasamento literário mesmo, eu posso deixar aberto aqui, ó, eu posso deixar aberto no tipo do estudo, né, todos. Posso pedir para buscar todos. Quando ele vai buscar todos, na barra aqui superior, depois de buscar, ele vai me determinar. Então, quando eu clico, eu sei que ali eu só vou ter, por exemplo, protocolos de tratamento a partir daquela condição clínica que eu selecionei. Então, não vai ter um outro tipo de estudo a não ser protocolos, a não ser revisão, a não ser ensaios clínicos ou editoriais, tá? Coleções especiais. Então, eu sei que ali naquele link onde eu cliquei, só vai ter esse tipo de estudo. Uma outra também muito boa, muito bacana de se trabalhar, né, é a Scopus. A Scopus é uma base de dados bem bacana de se trabalhar, justamente porque ela é muito parecida com a Cochrane, né, então, a mesma estratégia de busca que eu vou utilizar na Cochrane, eu vou utilizar na Scopus e também na Web of Science, tá? E aí, quando eu realizo a busca, eu utilizei os mesmos descritores e a mesma estratégia da Cochrane, viu? Tá a mesminha aqui em cima. Eu vou mostrar depois para vocês ela no Word e como estruturar ela também no Word, tá? E aqui ele vai me dar quantos acessos abertos, né? E aí vai me dar todos os tipos de estudos também, tá? Então, encontrou aqui 63 documentos, a partir dos limites do ano, do tipo e também do
dos descritores. Dimitri, mas por que eu não posso usar aqueles mesmos descritores, aquela mesma estratégia de busca da Medline? Porque, infelizmente, a Medline não tem essa opção, diferentemente da Scopus. Tá vendo aqui, ó? Na Scopus, ele me dá que essas palavras, elas podem estar no corpo do artigo, no abstract ou nas palavras-chave, tá? Então, ela já me dá essas opções de onde buscar. E na Web of Science, né, também, eu vou usar os mesmos descritores, tá, com a mesma estratégia, tá, eu usei para as três a mesma, vou mostrar aqui para vocês. Vou colocá-las aqui, escolher tópico, tá? Quando eu coloco tópico, ele vai já pesquisar pelo título, pelo resumo, pela palavra-chave, tá? E é que eu estabeleço o tempo, né, o período temporal. Coloquei os últimos 5 anos. Fazendo a busca, ele vai me dar os artigos encontrados, né, 1.335 artigos no total, em todos, tá? E ainda eu posso determinar aqui, ó, no tipo do documento. Ah, eu não quero editorial. Então, eu tiro, né, e seleciono só artigo. E aí, eu fazendo essa filtragem, tá, eu vou encontrar só artigos sobre aquele determinado tema. Vou abrir aqui o Word para mostrar para vocês a estratégia para essas 3 bases de dados, tá? Vou chegar já, Mirella, nessa parte, viu? Das plataformas, da disponibilidade delas. Beleza. Então, como eu falei para vocês, né, eu usei tanto para Crocani, como para Web, como para Scopus, como, né, já para Crocani eu repeti, eu vou apagar, porque senão vai ficar feio. Tá? Aqui, para as 3, eu utilizei a mesma estratégia de busca e também as mesmas palavras-chave, os mesmos descritores. Então, aqui eu tenho os descritores, eu vou colocar de amarelo, e eu tenho as estratégias. Eu tenho as estratégias que eu vou colocar de azul. Então, aqui eu tenho 2 estratégias, que são os operadores e as aspas. Essas são as 2 estratégias que eu vou usar nessas 3 bases de dados. O que eu tenho que tomar muito cuidado aqui? Onde que eu vou colocar os operadores? Porque, às vezes, nós colocamos tudo AND ou tudo OR. Mas, quando não, funciona dessa forma. Por quê? O que eu estou pesquisando aqui? Ensaios clínicos e dor lombar. Ensaio clínico e dor lombar. Ou ensaio clínico e dorsalgia. Então, ele vai entender que na minha busca, ele vai buscar ensaios clínicos com o termo dor lombar, ou se ele não encontrar com dor lombar, pode ser com dorsalgia. Tá? E ainda dor lombar ou low back pain. Mas desde que esses estudos tenham em sua estratégia pilates ou exercícios baseados em pilates. Então, a posição do AND ou a posição do OR influencia na minha busca. Porque imagine se eu colocasse tudo OR, ele iria buscar, e o resultado iria ser muita coisa. Ele iria buscar ensaios clínicos, ou dor lombar, ou dorsalgia, ou dor na coluna lombar, ou pilates, ou exercícios baseados em pilates. Ou ele iria entender, se eu colocasse tudo AND,
que eu iria estar buscando ensaios clínicos, idolombar, idossalgia, e dor na coluna lombar, e pilates, e exercícios. Que artigo nessa vida, né, por amor de Cristo, iria englobar tudo isso? Né? Não teria possibilidades, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, o de pilates e do lombar, que é o que eu tenho afinidade, tá? Mas essas palavras, elas podem ser substituídas, né, pela sua busca, pelo seu tema na qual você está realizando a sua pesquisa, tá? Não necessariamente, e aí essas palavras você pode criar, né? Vai da sua cabeça, vai da sua definição de tema, quais palavras que você vai estar utilizando, tá? Isso quem determina é o próprio pesquisador, tá? E aí, com relação às plataformas, tá? As plataformas, elas são grátis para professores, alunos de mestrado e doutorado e alunos de graduação de instituições públicas, tá? Basta você fazer o seu cadastro lá no site da CAPES, né? Você entra em CAPES, periódicos da CAPES, na barra superior vai ter uma opção de café, né, Café CAPES. Clicando lá, você seleciona a sua instituição. Depois de selecionar a sua instituição, você entra com seu login e senha, que você entra no seu portal do aluno, ou no seu portal docente. E lá você vai ter acesso a todas as bases de dados que eu mostrei aqui para vocês, e outras também, porque nós temos N bases de dados. E aí vocês têm acesso a ela lá, tá bom? Então, elas são gratuitas nesse formato específico, tá? Para as instituições de ensino superior, privadas, quando tem mestrado e doutorado, né? E para instituições públicas, ela é disponível para os seus alunos e professores. Sim, justamente. Às vezes, o que ocorre, né? A gente fala, define o tema com o aluno fala assim, mas eu não encontrei nada, não tem nada publicado. Né? Às vezes, realmente, você não encontra nada justamente por causa da organização da busca, né? Da sistematização e das estratégias. A parte mais importante numa busca, né, é a estratégia que você adota para chegar ao seu resultado final, né, para você chegar à sua busca e encontrar realmente os artigos, tá certo? Quando nós fazemos isso, tá? Quando nós fazemos isso, estabelecemos quais bases de dados que nós vamos utilizar, estabelecemos as palavras, as estratégias, né, que nós vamos utilizar, nós iremos encontrar na nossa busca artigos bons que vão estar de acordo com a nossa proposta, tá? E a gente tem que tomar cuidado, né? Acredito que o professor Aramis já tenha falado isso com vocês, para quem é aluno do Aramis e orientando também, sobre as revistas predatórias. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com a qualidade de onde aquele artigo ele foi publicado, tá? Nós temos algumas revistas, né? Eu tirei um print de uma aqui, eu ia pegar estava terminando ontem, eu pensei, não, vou colocar ela, tenho que colocar. É uma revista, né? Eu tenho um artigo publicado nela, tá? Eu já publiquei, tenho um artigo publicado, mas ela é uma revista predatória, né? Ela não é voltada para o cunho científico, mas para um fundo comercial, tá? Infelizmente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque algumas revistas, elas se direcionaram para um lado comercial e esqueceram o lado científico. Tá? Essa revista é uma delas, eu já publiquei nela, né? Então,
eu coloquei me responsabilizando por mim mesmo, né, com relação a ela, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, o que nós vamos utilizar na pesquisa, de onde nós vamos buscar os artigos para aquela determinada pesquisa. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu tinha aqui uma outra parte, só que eu acho que eu já me extrapolei no horário, né? Tinha me falado 50 minutos, eu acho que já passei de 50 minutos, tá? Mas eu deixo, era uma análise crítica de um artigo de um ensaio clínico randomizado, muito bacana, por sinal, foi publicado na PLOS ONE, que é sobre uma pomada à base de genipapo e crioterapia para tratar a leishmaniose, né? Então, acho que não dá mais tempo, já vai dar 4h30, né? Eu já passei do tempo que era Pode falar, professor, tá todo mundo em quarentena, nem tem nada para fazer. Ah, então ótimo, pois eu vou falar. Eu já tinha avisado, né, Aramis, que eu ia passar do horário, então. Vamos ver aqui. Eu achei muito bacana ele. Abrir uma janela. Pronto. Esse aqui, né? Então, é um ensaio clínico. Então, o que a gente tem sempre que observar, né? É a organização do artigo, né? Aqui nós temos um artigo publicado na PLOS ONE, né? Uma revista muito boa a nível mundial, né? De grande representação clínica e científica aí na nossa área. Nossa amiga Cláudia, professora do curso de medicina, saindo aí do doutorado com um artigo publicado na PLOS ONE também, né? Então, parabéns, aproveitar aqui em público de parabenizar. E aí, o que a gente tem que observar? Aqui é um artigo de revisão, desculpa, é um ensaio clínico, então ele já define no seu próprio título, né, que ele é um ensaio clínico controlado e randomizado. Isso é muito importante, porque quando nós colocarmos lá na nossa estratégia de busca, que queremos ensaio clínico controlado, randomizado, no título, que é .pt, né, ele vai buscar aquele determinado artigo, né, que foi assim que eu encontrei esse. E aí é um artigo, né, que ele verificou o efeito da crioterapia. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar, galera, no artigo, é o título, né? Para ver se o título é o primeiro ponto crítico que a gente tem que olhar. Se o que está no título vai estar no trabalho, tá? Que é o efeito da crioterapia, né? E de uma pomada, né, de genipapo, para tratar a leishmaniose cutânea, tá? Leishmaniose cutânea. Então, vou descer aqui para a introdução. A introdução, né, é a parte de apresentação teórica do manuscrito, né, do artigo, e essa apresentação teórica do artigo, ela é dividida em duas partes, somente duas partes. Essas duas partes, a primeira, ela vai tratar do tema em questão, e depois da intervenção, que você vai estar utilizando ou que vai estar escrita no artigo, tá? Artigos que devaneiam demais na introdução perdem muita qualidade metodológica e científica. A introdução ela tem que ser objetiva e precisa. O artigo é sobre leishmaniose e o tratamento com crio e a pomada de genipapo. Pronto. Tá? Então, a primeira parte dele aqui, né, é o quê? Definir, né, qual é a doença. Aqui ele vai estar se referindo, toda essa primeira parte, tá, à doença, para depois ele vir para a segunda parte falando dos tratamentos para a leishmaniose. E, por último, vai vir com
o objetivo, tá? Com o objetivo do trabalho. Qual é o objetivo dele? Tá? Então, o objetivo ele sempre vai estar na última parte da introdução. E um ponto muito importante também que nós devemos observar é o quê? O tipo do estudo, né? A descrição do desenho do estudo. E esse desenho, ele deve ser descrito na sua metodologia, né? Então, aqui ele é um estudo triplo cego de ensaio clínico randomizado. Ou seja, então, o mascaramento do estudo aqui foi feito do tipo triplo cego por meio de um ensaio clínico randomizado. Um ponto também muito importante é verificar o quê? Se esse ensaio clínico, ele é registrado. Nós temos plataformas que registram esse ensaio clínico, tá? No Brasil, nós temos os registros brasileiros de ensaios clínicos randomizados. Nós submetemos o projeto lá e ele vai criar um código. Esse código é o que vai caracterizar a nossa pesquisa, né? Até para nos respaldar e para nos garantir o processo científico daquela determinada pesquisa. Bom? Depois, eu vou verificar o quê? Um ponto bem importante e crucial em qualquer leitura de artigo. Os critérios de inclusão e os critérios de exclusão da amostra. Tá? Então, essa parte, ela tem que estar descrita. E não só descrita aqui na metodologia, mas também descrita nos resultados. Tá? Quantos pacientes eu perdi a partir dos critérios de exclusão, tá? E também é importante definir a amostra. Então, aqui foi definido, no mínimo, 25 pacientes, né, por grupo, tá? E aí, no final, foram randomizados 72 pacientes, né? Então, o que o pesquisador fez aqui? Por precaução, ele aumentou a amostra, né? Então, era para dar 25, né? 25 não, 50, 25 em cada grupo. No entanto, ele decidiu, né, randomizar 72. 72 pacientes, para aumentar a amostra, tá? Aqui ele estabeleceu, é importante também definir, se no título ele diz que é um ensaio clínico randomizado, ele tem que apresentar como que foi feita a randomização e a alocação desse estudo. Aqui, essa alocação e a randomização, ela foi feita com base no software, tá? Mas nós temos N formas de fazer a alocação, pode ser sorteio, pode ser no Excel, né? Pode ser simplesmente, eu posso colocar 2 envelopes em cima da mesa, envelopes pretos em cima da mesa, grupo 1, grupo 2, né? E o paciente chega e eu peço ele para escolher, né, o envelope, eu estou randomizando, né? Então, quem não tem cão, caça com gato. Mas o importante é randomizar e descrever como que foi feito. E aí ele definiu 2 grupos, né? Um grupo intervenção e um grupo placebo. Né? Então, para um grupo, ele deu a pomada com princípio ativo, com a matéria-prima, e para o outro, né, um placebo. Definir, né, o processo de coleta dos dados, tá? E o ponto crucial, que é a intervenção. Como foi feita a intervenção em cada grupo. E um ponto muito bacana que eles fizeram aqui, que é pouco realizado em pesquisas clínicas, né, mas é mais fácil de ser utilizado em pesquisas experimentais, é o follow-up, que é o quê? Quando termina o tratamento, como que aquele sujeito, aquele indivíduo, vai continuar clinicamente? Ou seja, os benefícios alcançados vão perdurar ou não? Né?
Então, é uma incógnita que nós devemos levantar, no entanto, é pouco utilizado em pesquisas clínicas, né, justamente por essa dificuldade de acompanhar o paciente depois. Aqui, se não me engano, foram 12 semanas depois de finalizado o estudo. Nós vamos chegar lá. Então, aqui ele descreve, né, toda a metodologia, como que foi aplicada a crioterapia, né, qual a temperatura que foi aplicada naquele paciente, qual foi o tempo, né, de aplicação da crioterapia, como foi feita a manipulação, né, para o grupo A, como foi feita a manipulação. E aqui, ó, o follow-up foi há 12 semanas. Isso, 12 semanas depois de finalizado o tratamento. Então, eles findaram o tratamento e realizaram o follow-up logo depois. Tá? Aqui ele descreve, né, como que foi a preparação do princípio ativo e a preparação do placebo, né, como que eles prepararam as duas pomadas para passar para os pacientes. E aí eles descrevem toda a análise e todo o processo de criação da pomada, tanto da pomada com ativo, tá? Tanto da pomada com o ativo, como da pomada placebo, tá? Isso tudo é descrevendo, gente, como que eles fizeram, tá? Como que eles desenvolveram a pesquisa. Ainda descrevem, né, a avaliação das lesões, do diagnóstico e também do DNA e PCR dos pacientes. E outra parte, que geralmente não, é a parte final, seguindo um processo cronológico, é a análise estatística. Aqui eles utilizaram o SPSS, né? Sempre é bom especificar a versão, que é a versão 22 aqui. E aí eles usaram 2 testes. Tá? Utilizaram o Q-quadrado, né? E o Kolmogorov. Utilizando, né, o valor de P aí de 0,05, né? Como margem de significância. Apresentada a metodologia, um jogo que eles fazem muito bacana é o quê? Seguido e sequenciado a metodologia, eles apresentam os resultados. Então, o primeiro ponto que eles trazem é a apresentação dos resultados. E essa apresentação dos resultados dos pacientes, os resultados iniciais, caracterizando quem são os pacientes, é muito importante, né, para que nós possamos compreender quem é o sujeito que está sendo estudado a partir daquela condição clínica e a partir da sua intervenção que está sendo aplicada. Para isso, eles utilizaram o fluxograma de consorte, tá? Fluxograma de consorte. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu estou repetidamente falando destes fluxogramas. Né? Então, já falei do prisma, que é utilizado em revisão sistemática, e aqui eu estou mostrando o consorte, que é utilizado em pesquisas clínicas. Tá? É muito utilizado e dá um peso bem significativo para o seu trabalho quando você utiliza destes. Tá? Para cada tipo de estudo, tem-se um protocolo a seguir e a atender. Então, tem para pesquisa qualitativa, tem para pesquisa experimental, tem para estudo de caso, tá certo? Quem tiver interesse, eu posso compartilhar depois, eu tenho elas aqui. Então, o consorte, né, o que ele faz? O consorte, ele descreve de uma forma sistemática e programada quem foram os pacientes. Então, primeiro, foram 300, eu vou aumentar aqui, foram 388 pacientes que foram elegíveis,
né, para o estudo. Depois destes, 296 foram excluídos, e aí eles definem o porquê que esses pacientes foram excluídos, até chegar nos 72 que foram randomizados. Como eles foram randomizados, eles foram distribuídos em dois grupos. Grupo A, tá? E o grupo B. O grupo A com 37 pacientes e o grupo B com 35. Depois, né, desses pacientes que foram alocados, foi feito o follow-up. Só que tá vendo aqui a limitação do follow-up? O follow-up, ele limita, até depois nós conseguimos rastrear e identificar quem foram esses pacientes. Ele nos dá essa limitação, porque às vezes o paciente some da gente, vai embora, a gente não tem mais contato, né? Então aí acaba que a gente tem uma grande perda, né, no follow-up. E aí, ao longo do estudo, né, tem-se perdas, né? O paciente, a gente tem que atender todos os princípios da bioética antes de realizar qualquer pesquisa. Então, o paciente pode desistir, né? Ele pode não querer participar, tá? E aí a gente tem que colocar no final também. Vou dar uma diminuída. Beleza, então ele descreve também, né, todo o passo de resultado, o que eles encontraram de resultado, né, com relação à análise do PCR, né, e a resposta ao tratamento, que é o objetivo principal do estudo. Então, o objetivo principal do estudo é testar a matéria-prima para leishmaniose cutânea, né, então, o resultado do objetivo ele está aqui, ó, nessa parte do resultado do trabalho, onde ele vai descrever o resultado encontrado a partir de uma análise estatística que foi realizada. Aí ele apresenta os resultados em gráficos e tudo, né? Eu não vou me ater a isso, mas mais a organização. E ainda ele traz também, né, com resultados fotográficos, né, resultados visuais da utilização da pomada, tá? Até a sua versão final, né, até no follow-up. Aqui ele traz a caracterização da pomada, né, a proposta, a manipulação, né, quais são as concentrações e os extratos da pomada e a discussão do trabalho. A discussão do trabalho, a gente tem que ler e entender que ela é a relação do resultado encontrado com o que foi encontrado na literatura. Por isso, aqui eu refaço a minha fala da importância de um artigo bem estruturado para incluir no seu estudo. Não só de revisão, mas ensaio clínico também. Por quê? Se um outro artigo publicado na revista X, que eu mostrei para vocês, um exemplo, viu? Ou na revista Y, né? Ele tenha feito um processo metodológico fraco, consequentemente, o resultado dele vai ser contingente, né, condizente à sua metodologia empregada. Tá? Vai ser condizente à sua metodologia. E aí, no momento da discussão, eu vou levar em consideração o resultado dele. Tá? Então, muito cuidado com relação a quem você vai colocar no seu trabalho para você discutir. Então, a discussão é o que você encontrou de resultado na sua pesquisa, circulado pelo que tem de publicação daquele determinado tema naquela área que você está estudando, que você está trabalhando, tá? E aí, por último, dentro desse processo, né, as limitações do estudo e as conclusões. Então, eu tenho que deixar claro qual é a limitação do meu estudo.
O que foi encontrado de limitação dentro dessa minha pesquisa? Por que eu tenho que pesquisar isso? Por que eu tenho que especificar isso? Vai desmerecer o meu trabalho? Não, não vai. Pelo contrário, você vai estar ajudando outras pessoas para desenvolver pesquisas acerca daquele determinado tema, e ele vai saber que se ele fizer daquele outro jeito, vai ser melhor do que o jeito que você fez, mas ele vai ter o seu como base. É porque você identificou tal limitação. Mas, se eu superar essa limitação e reaplicar a pesquisa que o fulano realizou, né? Então, eu vou ter melhores resultados ainda, né? E, por último, as conclusões do estudo. Observe um ponto muito importante aqui, que é o quê? Ó? Olha a conclusão dele. A conclusão dele é um parágrafo, 5 linhas, 4 linhas e meia. Pronto. A conclusão é para responder o objetivo da sua pesquisa, para você falar, pronto, cheguei a um objetivo, né? Atendi a minha hipótese ou não. Não é encher de informações, retomar a literatura, não. É conciso. A conclusão do seu estudo é o ponto final do seu trabalho. E aí? Você tinha um objetivo, traçou uma metodologia, encontrou um resultado, e o que você concluiu? Só isso. Não tem muita frescura quando você vai estruturar uma conclusão, tá bom? Quanto mais direcionada e mais objetiva a conclusão, melhor. Beleza? Então, né, quando vocês forem ler os artigos que vocês vão utilizar, né, quando vocês forem utilizar, pegar a leitura, artigos para ler, né, vocês têm que seguir criteriosamente a leitura e não pular partes. Não é ler só a introdução e já seguir para o resultado, porque você vai estar quebrando um caminho. O caminho é objetivo do trabalho, metodologia aplicada, resultado, discussão e conclusão. A partir dessa leitura, a partir do momento que você lê, você vai conhecer o material que você vai estar trabalhando, que você vai estar incluindo na sua pesquisa. E a partir dessa leitura, você tem propriedade para realizar uma citação daquele determinado artigo, caso julgar necessário e elegível para a sua pesquisa. Tá certo? Pessoal, então é isso.